Os cumprimento com a paz do Senhor, amém? Amém. Motivo de alegria estar aqui nesta noite para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro do Salmo 51, versículo de número 10. Renovando a fé. Aleluia. Salmo 51, versículo 10. Gostaria de enaltecer a Deus por mais esta oportunidade que nos é dada. Aleluia. Gostaria de engrandecer e magnificar a Jesus Cristo pelo dia de vitória que nos deu até aqui. Quantos encontraram, diga comigo, amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Será possível que a igreja possa repetir em uma só voz? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém. Amém. Toma teu assento. Gostaria de agradecer a Deus pela tua vida e pela sua família, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amados, uma palavra difícil de se pregar é sobre fé, mas aqui eu quero vos trazer uma palavra bem fácil de entendimento, simples. Não vim aqui para pregar palavras difíceis, até porque nós temos que pregar aquilo que seja de fácil entendimento para a nossa mente, para que o nosso coração possa receber, guardar e entender, e para que seja de fácil lembrança dos momentos difíceis. E no início da fé cristã, o homem recebe de Deus as promessas das bênçãos extraordinárias. No momento da sua conversão, o homem ele obtém a fortificação pela fé. O homem a recebe a promessa por intermédio da sua conversão, e esta tal promessa é conhecida como o fortalecimento que é vos dado por intermédio do Espírito Santo de Deus, para se ter uma vida vitoriosa, para se ter uma vida digna, para se ter uma vida reta, para se ter uma vida de simples edificação, mas com uma fé extraordinária. Precisamos ter a nossa base nessa conversão. A nossa vida precisa ser edificada em Cristo Jesus. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo e vemos que é Ele que edifica a nossa vida, a Bíblia vai dizer que Ele era a pedra edificada, que os edificadores a rejeitaram, mas aquele que os rejeitaram, Ele hoje é a pedra principal da esquina. Ou seja, não importa o que os antepassados disseram, não importa como os homens te olham, não importa como julgam a tua fé, o que importa é que nós somos testemunhas de Jesus, e se Ele é a pedra principal da esquina, eu já entendo que a minha fé está embasada nele, porque dele e para Ele são todas as coisas. A minha vida tem que estar nas experiências espirituais que nós adquirimos
com Jesus Cristo. Infelizmente, muitas das vezes nós deixamos esfriar a fé com o contato com o mundo, com coisas que desagradam a Deus, com fatos que acontecem em nossa vida, que nos colocam para baixo, fazendo com que a nossa fé venha esmorecer, fazendo que a nossa fé venha ficar desanimada, colocando nosso espírito desgostoso, fazendo com que nós venhamos perder as esperanças. E isso acontece na minha vida, isso acontece na vida do pastor Vital. Nós não somos blindados, não, mas nós temos a proteção do Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos concede a graça para irmos avante em Cristo Jesus. Aleluia. Mas quando nós olhamos para as adversidades da nossa vida, nós sempre temos aquela esperança de que Jesus é o anjo do Senhor, lá em Salmo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e o livra. Então nós achamos e queremos manipular que Jesus Cristo está a qualquer momento, a todo tempo, ali para dar o livramento. E quando não chega, e quando acontece algo de absurdo, algo que magoa, algo que nos bota para baixo, algo que causa uma perca, nós já pensamos: Ele não olha para mim, nós perdemos a esperança, Jesus não olhou, não me deu livramento, e acabamos esmorecendo a fé. Mas olha, quando eu olho para os crentes de Tessalônica, eu tenho eles como crente modelo, como crentes que são modelo para a nossa fé cristã. Mas entenda bem, para receber as bênçãos do Senhor, é preciso estar diante da aliança do primeiro amor, é preciso estar ligado no pacto aonde nós vamos restabelecer as bênçãos perdidas. Agora eu quero dizer bem claro aos irmãos que Jesus não tira a bênção de ninguém, Ele apenas retém para que você não receba e perca a bom preço para o diabo, porque dele e por ele são todas as coisas. Se Ele quiser abrir a porta de emprego hoje, Ele abre, se Ele achar que é merecimento. Se Ele quiser dar a casa própria hoje, Ele vai dar, se achar que é merecimento. Se Ele quiser renovar a tua vida espiritual nesta noite, Ele vai renovar, se Ele achar que é merecimento da tua alma. Mas para isso é preciso estar ligado na aliança do pacto do primeiro amor. É preciso estar no centro da vontade de Deus para recebermos as promessas que nos foram feitas quando aceitamos a Jesus. Aleluia! Aleluia!
mas o vento leva, e a sua casa vai a pique, vai abaixo. Mas quem constrói no alto e sublime trono, na rocha eterna, pode passar o que quiser passar, pode vir tempestade que vier, pode vir chuva que vier, pode vir a catástrofe que vier, pode vir dilúvio que vier, pode vir o que vier, mas nada vai abalar, nada vai sacudir, porque nós estamos alicerçados na rocha chamado Jesus de Nazaré. Aleluia! 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 E quando nós recebemos em nossa vida a conversão, nós estamos incluindo as ricas promessas que Deus prometeu para quem vive uma novidade de vida. As bênçãos são prometidas até o momento em que estamos de comum acordo na presença do Eterno. A Bíblia foram registradas grandes avivamentos, e quem administraram esses avivamentos foram profetas, homens de Deus, que estavam diante da liderança de um grande povo, de uma grande nação. E quando eles estavam vivendo aquele momento alicerçado em Cristo, alicerçado em Deus, eles administravam um grande avivamento, porque eles estavam no centro da vontade de Deus. E quando eles estavam no centro da vontade de Deus, toda aquela nação recebia, através do avivamento, a renovação espiritual, a renovação da fé, porque o profeta estava no centro da vontade de Deus. O que eu quero trazer para você nessa noite é que para viver no centro da vontade de Deus, para sermos profeta e termos um versículo em nossa vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é preciso eu estar no centro da vontade do Eterno, porque se eu dizer eu e a minha casa serviremos a Deus e eu não estou no centro da vontade do Eterno, é impossível renovação na minha vida. É por isso que a Bíblia diz que os profetas que estavam liderando os avivamentos no Velho Testamento, eles estavam administrando o avivamento que Deus mandava, porque primeiro tinha uma vida de oração diária, porque tinha uma vida de jejum diária, porque reconheciam que na crise espiritual em que a sua pátria, em que a sua nação estava vivendo, ali estava trazendo o medo à nação, e o profeta que estava diante do grande avivamento, ele tinha que superar o medo para estar na vontade de Deus, para que se tornasse o avivamento conhecido na vida daquela nação. Porque a nação, o ímpio, só vai conhecer o avivamento
prostituição, todos no pecado. A casa de Israel de cabeça para baixo. E quando eu estou falando de prostituição, eu não estou falando somente de fornicação. Eu estou falando da falta de ordem no culto. Eu estou falando da falta de horário na ordem do culto. Eu estou falando da falta de ordem ao falar da palavra de Deus. Eu estou falando de prostituição, é a falta de reverência à palavra de Deus. Quando eu falo de prostituição, eu estou falando de desobediência e de pecado. E estava assim a casa de Israel. Aí Deus desce até Ezequiel e fala para ele que vai tocar na sua esposa, e tocou, levou. E para um grande homem, um grande profeta, tem que ter uma grande mulher. E ali, Deus levou a esposa de Ezequiel. A casa de Israel completamente virada. Agora Deus arrebata Ezequiel para o vale de ossos secos. E quando Deus arrebata, entenda bem, a mão do Senhor levou ele em espírito. Eu tenho certeza que quando a Bíblia é bem categórica, quando fala de arrebatamento, fala de subir. E quando fala subir, muitos pensam que Ezequiel assistiu o vale de osso seco nos ares, mas aqui eu quero dizer que não. Deus levou Ezequiel ao espírito em arrebatamento e fez ele descer as profundezas para ver como estava a sua pátria, como estava a sua casa, e por intermédio da fé, Deus derramou um grande avivamento na vida de Ezequiel. O que eu quero dizer a você, que Deus nessa noite quer te arrebatar em espírito e levar você aos céus para ver como está a situação da sua pátria, para aumentar a tua fé e fazer valer a pena essa caminhada profética. Aleluia. 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 Glória. Quando Ezequiel desce ao vale de osso seco, Ezequiel se depara com ossos podres, velhos, caquete, um verdadeiro cemitério, sem esperança de vida, sem expectativa. E Deus pergunta a Ezequiel: é possível reviver estes ossos? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor, porque a esperança de Ezequiel estava em Deus. A minha esperança precisa estar diante de Deus. A minha esperança precisa estar em Deus. A tua esperança precisa estar em Deus, porque somente Ele pode renovar a tua fé nessa noite, porque somente Deus pode renovar a tua vida espiritual nessa noite, porque somente Deus pode levantar o teu ministério profético nessa noite, porque somente Deus pode fazer reviver o vale de osso seco. Aleluia. Porque de Ezequiel mesmo ele não tinha esperança. Porque de Ezequiel mesmo ele não tinha perspectiva diante do vale. Mas Ezequiel não olhou pelo
somente é possível ver o impossível de Deus pelos olhos da fé, porque o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque as coisas espirituais para o homem comum é vã, para as coisas espirituais para o homem natural é loucura, mas para nós, Paulo diz que é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Então, nós só vamos ver o impossível acontecer pelos olhos da fé. E os olhos da fé nos estimulam a acreditar lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, nas coisas impossíveis. Nós só vamos ver com os olhos da fé. E esses olhos da fé, quem abre essa visão espiritual é Deus. Quando Deus chega diante daquele cego, no livro de João, capítulo 9, aquele cego, a Bíblia vai dizer que ele estava com cego de nascença ali na porta do templo a mendigar o pão, porque a sociedade o excluía. Mas no fundo, aquele cego, além de mendigo e excluído na sociedade, aquele cego tinha o milagre da fé de um dia enxergar, porque ele tinha a esperança em Deus. Aleluia. E quando vem Jesus diante dele, o mais interessante é que ele não pode ver, mas Jesus lhe estava vendo. Jesus estava lhe olhando com um olhar especial. A Bíblia vai dizer que este homem, tal cego de nascença, os discípulos, quando olharam para Jesus e viram o olhar de Jesus em direção àquele cego, a Bíblia vai dizer que os discípulos logo perguntaram: mestre, esse daí está com essa tal enfermidade, é porque ele pecou? É porque os seus pais pecaram? E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: esse daí, essa enfermidade não é por causa do pecado, mas é para que tal se manifestasse a obra de Deus na vida desse. Aleluia. O sacerdote mais interessante é que o sacerdote, pastor Vital, aonde o cego estava à porta do templo, reunia todos os dias em procissão uma grande multidão para ir até o tanque de Siloé, e ele levava, o sacerdote levava o cântaro, e quando chegava aquela grande procissão no tanque de Siloé, ali o sacerdote enchia o cântaro com a água do tanque de Siloé e voltava para o templo com aquele cântaro com a água de Siloé. E quando chegava no templo, ele deitava aquela água na porta das águas dentro do templo, e aquela multidão não deixava aquele cego entrar, porque ele era o risco de contaminação. Mas vem Jesus, o enviado
e lava-te, e enxergarás. E aquele cego, na sua ignorância, humildemente, ele disse: eu vou ao tanque, porque Jesus ungiu os meus olhos, e eu tenho certeza que eu vou ver. Ele teve um ato de fé. O ato de fé pode provocar um dos maiores milagres na vida daquele homem. E ele vai para o tanque de Siloé, na certeza de que Jesus disse para ele: vai, lava-te e enxergarás. Ele deita o seu corpo no tanque de Siloé, e quando ele sai das águas, ele sai enxergando. O que eu quero dizer a você, que a fé é o sobrenatural daquilo que Deus pode operar na tua vida. O milagre que Deus pode operar na tua vida está destinado a você por intermédio da fé. Não deixe esmorecer. Não olha para o que dizem, não olha para a circunstância, não olha para a perplexidade, não olha para o problema, mas quando vir o problema, olha para Jesus, porque Ele é a nossa fonte inesgotável. Aleluia. Glória a Jesus. Nós devemos pedir a Deus que nos envie chuva. Por que chuva? Porque nós somos lavoura, porque em nós está plantada a maior semente do mundo, a palavra. E a palavra diz que é preciso ter somente uma fé do tamanho de um grão de mostarda, para que eu venha receber, por intermédio da fé, o milagre que eu preciso. E se nós somos a lavoura, e em nós está a chuva, eu já peço a Deus que comece a derramar uma chuva temporânea sobre a minha e sobre a tua vida. Eu já começo a Deus, pedir a Deus que comece a derramar uma chuva de renovação, de fé, renovação espiritual, renovação da tua vida, que essa chuva possa ser cada dia mais abundante, 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 que cada dia mais possa chover, 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 chover. Vai, recebe aí agora a chuva de Deus. Está chovendo na tua vida, está chovendo na tua casa, no teu ministério, na tua família. E quando fala de chuva temporânea, é aquela chuva que vem e a que há de vir. Aquele que há de vir é para arrematar a sua igreja, que há de morar no céu. Aleluia! Nós não nos devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, porque nossa esperança está em Deus. Em quem? Deus. Mas, para tudo isso acontecer, o nosso coração precisa ansiar, precisa estar necessitado, é preciso estar desejoso pelo Espírito Santo, porque só recebemos a renovação
Espírito Santo, se nós procurarmos